gente pensou, bom, como a gente está saindo da Rio+20, né, um pouco assim, bom, vocês foram na Rio+20, como é que foi isso e quem foi, né, e às vezes a fundação não foi, mas a empresa foi, então como é que teve algum relacionamento entre a fundação e a empresa e tal, porque eu acho que as empresas participaram muito fortemente na Rio+20, né. E aí, Fernando, começa. O GIF foi, mas na verdade a gente fez uma sessão de 2 horas apresentando o campo do investimento social no Brasil, mas o que foi particularmente interessante que a gente fez na Rio+20 foi gerenciar uma agenda dos investidores sociais, seja empresariais, familiares, independentes, e tinha uma presença muito forte. Na minha opinião, do que eu vi lá, algumas das melhores coisas foram produzidas pelo campo empresarial, alguns dos melhores eventos, todos os eventos que aconteceram no Forte Copacabana estavam de muita qualidade. Então, como todo grande evento de Nações Unidas, 100.000 pessoas, coisas assim, altos e baixos, coisas muito boas, coisas muito ruins que eu vi lá. Mas, no geral, minha avaliação final é que a Rio+20, eu acho que ela estabeleceu meio que uma narrativa hegemônica sobre sustentabilidade, um tipo de um consenso de que é necessário pensar desenvolvimento econômico, mas que não é suficiente pensar só desenvolvimento econômico, você precisa repensar os modelos de desenvolvimento econômico se a gente quiser ter um mundo para os nossos filhos e netos, aí ter uma natureza que sustente eles. Você sabe que na roda anterior teve um comentário que eu achei interessante. Eu não sei se vocês participaram da parte empresarial que o Fernando participou, né? Eu não participei, fui na Rio+20, mas não participei de nenhum evento empresarial. Mas que, assim, houve uma colocação, foi feita uma colocação de que devia haver um pouco mais de emoção e de humanidade no olhar das empresas para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade e tal, que foi uma discussão muito técnica. Eu não sei se você concorda. Eu acho que sim. Eu vejo 2 grandes problemas e que são muito presentes nessa discussão. Primeiro, tem essa narrativa do marketing que domina essa área de sustentabilidade no campo empresarial, que é eu, como eu sou legal, enfim, a gente sabe que lidar com sustentabilidade numa empresa é muito contraditório, tem coisas boas, tem coisas ruins, você acerta umas coisas, especialmente grandes corporações multinacionais, acerta algumas coisas, erra feio outras, é importante ter uma narrativa mais consistente sobre isso, então dá sempre essa impressão meio fake, porque a narrativa é fake sobre o que está acontecendo. E, de fato, às vezes desumaniza. Tem uma visão ainda muito presente de que desenvolvimento econômico é crescimento do PIB, é aumento do dinheiro, do capital, né? E está muito claro que aumento puro e simples do capital está levando ao que a gente está vendo de distribuição da sociedade. Ao mesmo tempo, quando você pega as questões de participação social, de envolvimento, as empresas estavam promovendo discussões muito sofisticadas também. Então, eu vejo esse campo como um campo muito contraditório hoje, que a gente lida com grandes contradições nas empresas. Você tem alguns discursos absolutamente avançados sobre sociedade, inclusive práticas avançadas, e ao mesmo tempo você está gerando desigualdade social, você está gerando sustentabilidade até econômica no campo financeiro, muitas vezes, e lida com essas contradições todas. Eu vi uma coisa no Espaço de Humanidade, que foi onde eu estive apenas, eu só tive um dia lá, e era um espaço financiado pela iniciativa privada, a Fiesp e a Firjan estavam lá, e algumas empresas apoiando e fundações. Mas uma coisa que me deu muito prazer de ver foi a participação da cidade naquele espaço. Eram filas imensas ocupando a rua que liga Ipanema a Copacabana, gente da população entrando naquele espaço, foi um espaço construído com muito cuidado por Bia Lessa, tanto a parte da biblioteca, quanto a parte dos auditórios, quanto a parte da abolação do horto embaixo da estrutura, de uma maneira muito simples, sem muita sofisticação, mas ao mesmo tempo com uma ideia muito sofisticada de tornar aquele espaço natural e humano. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser falado. É verdade. Foi muito legal. Não sei se vocês foram. Não, eu não tive a oportunidade de ir. Nós fizemos uma divisão lá, né? Os colegas da área de sustentabilidade foram e o posicionamento foi muito mais como ouvinte, né?
Mas eu acho que o que é interessante é o desafio da temática da sustentabilidade, né? Até mesmo quando você vê o mundo corporativo, as empresas. Então, a gente tem trabalhado muito na questão de algumas frentes, como riscos e oportunidades, governança e transparência, principalmente nesta relação, né, da empresa com todos os stakeholders, e educação financeira, né? Quando você fala de um banco, acho que tem um papel importante na contribuição que você tem social para o desenvolvimento de educação financeira, né? Acho que é sempre um desafio, né? A gente também internamente, quando você fala do mundo corporativo, ele tem grandes desafios, mas acho que está sendo um trabalho forte de discussão, de embasamento e principalmente que trabalha a questão da postura, qual que é o seu posicionamento, tanto no sentido de desenvolvimento econômico, mas principalmente de desenvolvimento social e a sua contribuição. Mas isso chega na fundação? Chega. Ele permeia algumas ações, a gente faz parte de alguns comitês, mas, por exemplo, fazemos parte do comitê de sustentabilidade. E educação financeira, por exemplo, nós temos uma frente que trabalha de voluntários, de preparação dos voluntários para que eles possam atuar na frente da fundação, né? Que eles possam atuar com uma metodologia de educação financeira. E essa metodologia ela é levada para diversos públicos, né? É bem interessante. Agora, na outra roda também, só trazendo uma coisa que foi muito falado, e aí eu não sei se vocês trabalham, conhecem, que é isso, a Carta da Terra. Porque a Carta da Terra tiveram muitos eventos na Rio+20 com a Carta da Terra. Então isso é um instrumento que é trabalhado, não é? Vocês conhecem? Muito superficialmente, sei que foi muito trabalhado na Cúpula dos Povos, não me aprofundei nisso, mas Alice não, porque não dá. Eu acho que está mais no campo dos movimentos sociais, da Cúpula dos Povos, e não no campo empresarial. Essa carta, você vê clusters, né, de iniciativas que juntam tipos de institucionalidade diferente dependendo do objeto, do discurso, né? Era uma Babel, né? Era um monte de que eu acho que tem a ver com... Acho que foi um salto, se a gente pensar Rio+20, menos 20, né? A Eco 92 o debate era muito mais o meio ambiente, né? A ecologia, como a gente chamava, tal. Essa migração para o socioambiental e depois para debate de sustentabilidade, eu acho que ele agrega, porque ele complexifica no bom sentido, né? Acho que o Sérgio Besserman que fala, né? Ninguém está aqui para salvar o planeta ele vai sobreviver a qualquer coisa. A gente está discutindo o homem no planeta, porque o planeta já passou por era glacial, por superaquecimento, isso ele vai estar aí, a gente que não vai estar, né? Eu acho que para mim foi super importante ouvir isso, porque acho que muda um pouco, mas a partir do momento que a gente muda esse eixo, abre um espaço para o debate também se pulveriza, né? E esse negócio dos clusters e do que cada um está discutindo e aí entra essa discussão, acho que até do que você falou no começo, desde o marketing, porque agora é muito legal falar em sustentabilidade, como não é claro para quem está vendo, então eu posso falar qualquer coisa. Eu lembro de uma universidade privada anos atrás que falava responsabilidade social, bolsas, matrículas com desconto. E era outdoor com o Martinho da Vila, né? Eu acho que era. Responsabilidade social, 20% de desconto na educação super bom. Ele determina o preço, ele determina o desconto, né? Então acho que a gente corre esse risco do esvaziamento. Você cria uma palavra, você consegue abranger um monte de gente embaixo desse guarda-chuva, mas se a gente não aprofunda isso, você acaba correndo o risco de um esvaziamento. E aí, enfim. Mas acho que tem muito a ver com a questão de postura mesmo, né? Eu acho que é o que você fala, mas o que você apresenta em termos de ações, porque isso dá credibilidade. Nem que elas sejam pequenas, vão sendo construídas, porque senão fica no discurso de marketing. Aí eu acho que as pessoas também já estão muito mais críticas no sentido, porque não adianta você ter um posicionamento que você não está efetivamente fazendo, né? Tendo uma ação que é consistente com aquilo. Agora, o Dedes me fez lembrar uma questão que também foi muito discutida na Rio+20, que é a questão foi muito discutida nos movimentos sociais, né? Que é a questão dos diálogos intergeracionais. Então, quando você falou das eras glacial e, enfim, porque se a gente está pensando em sustentabilidade, você tem que pensar nessa ponte mesmo, né? Como é que a gente trabalha essas questões, né?
tanto das fundações empresariais, no caso aqui como vocês estão, mas assim, de fazer esse resgate, né, da memória do passado com o futuro, que quando a gente está pensando em sustentabilidade, está falando nisso, né? Então, assim, como que é isso, assim, em termos, sei lá na Fundação Lehman ou nessa discussão? É uma fundação familiar, né? Não é uma fundação empresarial, não tem nenhuma relação com nenhuma das empresas das quais a família é acionista, mas onde acontece um debate sobre essas questões. Tal. Eu acho que dentro da fundação, acho que puxando um pouco para a segunda parte dessa nossa conversa, acho que a maior discussão é qual é o papel da educação nessa conversa toda. E, ao mesmo tempo, como é que a gente combina duas coisas fundamentais. A primeira hoje no Brasil, a educação ela ainda é muito mais um reprodutor de desigualdades do que alguma coisa que promove igualdade ou promove mudança, né? O nível socioeconômico do aluno explica 70% do desempenho dele. Então tem alguma coisa errada. A educação deveria estar fazendo o contrário, promover igualdade de oportunidades para o pessoal entrar. Ao mesmo tempo que você tem esse desafio, que é o desafio da qualidade da aprendizagem, principalmente pensando no mais pobre, principalmente pensando onde quem tem menos em casa precisa ter mais da escola pública e do Estado, ou de quem quer que se associe nesse esforço de promover essa igualdade, não basta você formar essas pessoas com duas categorias. Então, além de você ter duas categorias de aprendizagem, você tem duas categorias. Um é o menino da escola privada, pensando as capacidades do século XXI e a cabeça sustentável e pensando o planejamento e o da escola pública só aprendendo português e matemática ou só ficando no mínimo. Então, acho que tem sim esse balanço entre como é que você, ao mesmo tempo que você precisa resgatar uma coisa que está muito atrasada na educação, na base, que é realmente conseguir sair do lugar que a gente está, de péssima qualidade, para passar para frente, e nisso não esquecer que é uma educação diferente da educação do século passado, que é a educação que talvez boa parte da gente teve, e isso já tem que ser incorporado de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa recuperar o tempo perdido, a gente precisa conseguir não ter que passar pelo processo inteiro até poder chegar na educação do futuro. Isso precisa estar já. E eu acho que esse debate, sim, a gente tem feito bastante. Quais são essas habilidades? Como é que você mede isso? Como é que você incorpora isso? Como é que você forma professores para isso? Então, não é uma coisa super central, mas é uma coisa que está muito provocando um debate para você não ter que reproduzir toda a etapa até chegar no futuro. Então, qual que é esse papel da educação nessas questões da desigualdade, pensando num desenvolvimento sustentável, né? Como é que você enxerga isso aí? Então, eu acho que é um desafio de todos aqui, né? Que a gente fala assim, de todas as variáveis, de todos... a gente está falando muito de o quanto a gente vai ter no país uma educação de qualidade, né? A gente tem discutido muito do papel de cada um neste processo, no sentido de qual é o papel do Estado, né? Qual é o papel das fundações, da sociedade civil e como é que a gente trabalha nesta articulação de uma forma de atender a demandas muito específicas, né? A gente está falando de um país altamente diverso, né? Um país onde você tem a questão dos municípios responsáveis por uma série de ações e o Estado regulamentando isso. Então, o desenvolvimento de políticas públicas que possam trazer toda essa contribuição em termos de qualidade. E acho que a grande discussão que a gente tem tido muito acho que todo mundo tem muito bem claro o diagnóstico, né, da importância da gente que a gente está falando agora da qualidade da educação, né, não do acesso à educação, mas assim, como é que a gente, como uma fundação empresarial, tem este papel de articulador, né, junto com o Estado, principalmente com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, de trazer uma contribuição para essa política pública, né, de melhoria mesmo de acesso a todos. Mas né? Vocês nessa discussão, o foco da discussão que uma fundação empresarial ou familiar, uma fundação de um investimento social privado, né, pode ter esse papel de articulador. Eu acho que ela pode favorecer dentro do seu papel, né? Eu acho que ela tem até algumas expertises que ela pode contribuir para isso, né?
Não, em algumas questões até eu acho que da forma de atuação, né? De você ter valores, princípios muito bem definidos, no sentido de... porque assim, acho que tudo é muito complementar, né? Se você não tem este arranjo de diversos atores, os resultados eles são muito frágeis. Então acho que toda a expertise que você tem de uma fundação empresarial em termos de conhecimento, em termos de habilidades, e a oportunidade de você articular isso de uma forma mais estruturada e principalmente com processos estruturados e processos de avaliação, né, no sentido dos resultados que você quer. Eu acho que é uma contribuição importante. Eu vejo nessa questão do investimento social como articulador, é bem interessante o que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo, né? Eu parto do princípio que o grande articulador é o Estado, ele tem essa função da visão sistêmica e da universalização, né, do acesso aos direitos, né? Então o Estado deveria ser capaz de prover isso, mas quando você vai para regiões mais pobres, especialmente, ou onde tem muita pobreza, como São Paulo, tem muita riqueza e muita pobreza, muitas vezes o investimento social ele consegue cumprir um papel que o Estado não está dando conta, que é essa construção de uma visão sistêmica. Então você vê na área de educação esses arranjos de municípios, que o Todos pela Educação está trabalhando, que são vários municípios. Você vê na região norte, no Pará, vários municípios, uma mineradora articulando vários municípios e fazendo um processo de educação e criação de redes e sistemas municipais de educação, desenvolvimento de metodologias que articulam a formação de diretores de várias escolas. Então você percebe, e aí não como substitutivo ao Estado, um papel complementar ao Estado e contribuindo para o Estado fazer a sua função melhor. Então aí eu vejo uma grande novidade, na verdade, do investimento social hoje. Eu acho que sim. Pode falar. Não, eu acho que nessa mesma linha, quer dizer, acho que tem algumas coisas que fundações podem fazer melhor do que talvez alguns desses outros atores. Um é longo prazo, né? Comparando com seus pares na sociedade civil, então com as ONGs, com os movimentos sociais e tal, as fundações normalmente têm uma previsibilidade financeira, uma capacidade de planejar, ferramentas de planejamento, de pensamento de longo prazo, que são mais realistas, porque ela depende menos de oscilações e parcerias, do ponto de vista da captação, pelo menos, né? Então você tem uma possibilidade de pensar a longo prazo que é artigo raro, né? E é muito necessário nesse debate e em geral. A segunda coisa que eu acho que a gente pode todo esse debate que a gente está fazendo, seja no campo da educação, da sustentabilidade, é um debate muito novo. Tem muita coisa surgindo que vai... E a gente ainda, além de tudo, está num mundo onde a tecnologia tem um papel muito novo como meio, de qualquer maneira. Não como fim, mas como meio. E isso tudo tem que tomar risco. E quem pode tomar risco muito mais do que o Estado, e também, de alguma maneira, um pouco mais do que as ONGs e movimentos e tal... também são as fundações, porque a estrutura de legitimidade é distinta, a estrutura de financiamento é distinta, a estrutura de cobrança de resultados é distinta, e assim por diante. Então, acho que tem essas duas coisas que podem ter um peso. Acho interessante você falar isso, bom, eu queria ouvir a Ana, mas só fazer um comentário. Ao mesmo tempo que eu concordo com você, acho que, teoricamente, certamente, muitas fundações têm essa questão do longo prazo, mas também muitas têm uma questão de curto prazo também. Não acho que isso não vale para todas. Deveria, mas não vale. Eu não estou fazendo uma avaliação do setor, mas assim, tem um potencial muito maior do que outros. Eu concordo, muito maior do que político, muito maior do que as ONGs, mas nem sempre, infelizmente, acontece porque precisa. Aí entra um pouco no marketing. Não, e não é só marketing, eu acho que tem uma questão cultural da humanidade. Está diminuindo a visão da humanidade, né? Eu acho que a gente está falando aí de um momento, e aí eu quero dar um passo atrás em termos de conceito. É uma humanidade que culturalmente está acostumada com um sistema super fragmentado, e a gente está tendo que aprender a voltar a ser sistêmico. No Ocidente, vamos lá falar. Não vou falar do Oriente, que ele tem uma outra maneira de abordar as coisas. Mas, e aí a gente está tendo que aprender a fazer todos esses modelos, e vocês citaram aqui, os arranjos, tanto de São Paulo quanto do Pará, quanto da Bahia, que não foi citado, da Chapada Diamantina, né? Eu quero destacar que é muito importante, não posso deixar. Sem nenhuma relação. E daqui a pouco a gente vai ver IDEBs grandes lá, que eu sei que vai, né? Então eu estou aqui preocupado com isso.
Mas eu acho que a gente está aprendendo uma série de coisas. Então, eu acho que as fundações vão contribuir, algumas delas, outras talvez não. Eu acho que o governo vai ter papel articulador em alguns lugares e em outros não. Então, nos próprios arranjos a gente vê isso. No Noroeste Paulista aqui, são secretarias municipais que tomaram a iniciativa. Mas na Chapada Diamantina foi uma ONG. No Pará foi uma empresa. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que aprender que os modelos não são mais únicos, eles são diversos e a gente vai ter que conviver com esses sistemas variados, né? Como é organicamente na natureza. O ser humano tem sistema variado, as plantas têm sistema variado e assim vai. Eu acho que é uma questão assim, de momento, que eu acho que nós estamos passando numa era de transição e de aprendizagem muito rápida e passando dentro do conhecimento pequeno que nós temos, uma coisa fragmentada para uma coisa sistêmica. Só para complementar, eu só fico sempre refletindo porque eu acho que o grande desafio é exatamente isso. Como que você potencializa cada contribuição que a empresa tem, o Estado tem? Porque se a gente não conseguir articular isso de uma forma de trazer um processo de transformação, o processo é muito mais complicado, complexo e demorado, né? E acho que a gente tem modelos, né? Cada um dentro do seu papel pode potencializar o que o outro tem de bom para a gente conseguir alguns resultados. Eu acho importante. E acho que isso tem evoluído muito ainda. Começar a fazer mais coisas mais articuladas. Eu acho importante uma coisa que o Denis falou da continuidade, mas eu acho que é muito importante que a gente guarde também a coerência. Com certeza. Porque senão a gente vai continuar produzindo esquizofrenia como a gente tem hoje. Só uma última coisa aqui, citando o que o Denis falou sobre a educação da elite e a educação das pessoas mais pobres e como as pessoas mais pobres podem ser inseridas na sociedade, eu acho de fato que há uma sobreênfase hoje nos sistemas públicos de ensino, de qualificação, na questão do português e da matemática. Ou talvez não uma sobreênfase, uma ênfase única nisso, sem incluir outras dimensões. E aí entra numa coisa que eu chamo de educação como commodity, que é uma visão de que você precisa de educação pública porque a força de trabalho do país não é capaz de manter os ritmos de desenvolvimento econômico. Então, é a educação a serviço do desenvolvimento econômico, ponto. E isso não leva a um desenvolvimento sustentável. Eu acho que o desenvolvimento sustentável envolve a humanização das relações de trabalho, das relações econômicas, de produção, e que você não pode ser guiado apenas pelo capital. Eu concordo integralmente, só acho que a gente tem que tomar cuidado exatamente para não cair no debate que eu acho que não nos levou até aqui, mas que de alguma maneira a gente criou um falso debate, tendo chegado na educação há pouco tempo, pelo menos essa é a minha sensação, assim. Essa discussão do ou português e matemática ou uma educação mais completa e ela é falsa, porque se eu não souber, a gente sabe, quer dizer, acabou de sair, né, o Instituto Paulo Montenegro com a ação educativa, 75% da população brasileira em 2001 não era capaz de ler um parágrafo e explicar, e 75% da população brasileira em 2011 não era capaz de ler um parágrafo e explicar. A gente avançou em muitas coisas na educação, mas na aprendizagem no Brasil, a gente ainda está muito ruim, né? E num momento que, diferente das outras décadas, quer dizer, o país cresceu, estabilidade política, estabilidade econômica, fortalecimento da sociedade civil, maior engajamento das empresas nesse setor, etc. E o resultado lá na ponta, o menino que não vai estar na escola mais, o menino que estava na escola em 2001, já se formou e ele não aprendeu a ler desse jeito, né? Então é muito difícil achar que esse cara vai saber votar, participar da sociedade, se engajar, pensar na sustentabilidade, etc., se ele não souber isso. O que não quer dizer, então, é isso que eu estava dizendo, eu sou crítico ao processo de etapa. Então, primeiro ensina português e matemática e depois a gente pensa no resto. Mas eu acho que o contrário também é perigoso. Não deve fazer etapa, mas também não deve falar assim, então deixa, tira português, isso não é tão importante, não se preocupa se ele está aprendendo ou não, vamos passar valores. Porque, se o cara não conseguir desenvolver relações básicas, a gente vai continuar no Brasil do jeito que a gente está, que por mais que pareça, estamos melhorando, mas ainda temos muito a avançar. Então, eu acho que tem que combinar, e é difícil combinar. Por quê? Porque a educação tem o seu desafio de escala, tudo é gigantesco, a gente tem não é essa ideia, não entrar no professor, no tempo de aula, mas é difícil mesmo, porque de alguma maneira também a escola
como é a coisa, por tudo que a gente pode falar que tem desafios, é uma das coisas mais organizadas do Estado brasileiro, penetrou, tá aí, tem dinheiro carimbado no orçamento, etc. Todo mundo resolveu fazer as coisas via escola, né?